Vamos seguir repercutindo por aqui essa crise no México após a morte do traficante El Mencho. Conversar com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Branco. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria começar perguntando para o senhor sobre o que essa morte de um dos traficantes mais procurados do México representa. Nesse momento, a gente estava tratando disso agora há pouco, de pressão dos Estados Unidos para o combate ao narcotráfico na América Latina. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Juliana. Prazer estar aqui. Esse tipo de operação que a gente chama de operação de decapitação, ele tem um efeito bastante simbólico, né? Porque a gente está matando, está se assassinando, eliminando, de certa forma, uma liderança criminosa. Mas vale a pena lembrar que esses grupos, eles são muito organizados, eles são muito complexos. Então, se a gente for olhar no passado, casos semelhantes, muito pouca coisa vai mudar. Mas como você bem coloca, desde pelo menos o início do ano passado, a gente tem uma pressão dos Estados Unidos para que o México aumente a pressão e, de alguma maneira, aumente a atuação contra tais grupos. Então, de alguma maneira, é um sinal, né? Não à toa, a morte é comemorada nas redes sociais norte-americanas. Eu estou nos Estados Unidos e, ao longo do dia, vim acompanhando esse tipo de movimentação. Então, em alguma medida, isso gera esse tipo de comoção. Agora, me parece que a gente tem que olhar com um grau um pouco de análise mais profunda o que vai mudar no final das contas, né? De novo, trata-se de grupos muito complexos, com uma hierarquia muito distribuída. Então, a morte de um indivíduo nesse contexto dificilmente vai gerar grandes comoções. Mas, dentro desse cálculo, dentro dessa movimentação, é um símbolo importante, é uma movimentação importante por parte do governo mexicano e não só anunciando também que os Estados Unidos colaboraram com inteligência e, de alguma maneira, auxiliaram nesse processo, né? Agora, acaba passando recados, né, respostas aos Estados Unidos diante de tanta pressão. Isso pode, professor, acabar interferindo de alguma forma, impactando de alguma forma a popularidade de Cláudia Sheinbaum? Hoje foi ali, né, conversar com jornalistas para dizer que a atuação tem como protagonista a presidência do México, não necessariamente nenhuma ajuda dos Estados Unidos. Como é que a gente pode analisar essa presidente que é progressista nesse lugar, né? Olha, o tema da segurança pública é uma questão no México há pelo menos 30 anos, né? E a Cláudia, ela se elege, inclusive, com o argumento de que vai ser dura a respeito do combate à criminalidade e ao narcotráfico. Me parece que dentro desse cálculo, ela está tentando equilibrar ao mesmo tempo uma movimentação, e ela enfatiza isso hoje na fala, de que vai atuar dentro da lei, que vai atuar dentro dos mecanismos formais do Estado mexicano, mas que vai ser dura contra esses grupos. Por que esse ponto me parece importante, Juliana? O México é acusado ao longo dos últimos anos por organizações não governamentais, até pelas Nações Unidas, de cometer violações ao realizar esse combate ao narcotráfico. E a Sheinbaum, dentro desse cálculo, está falando de uma presidente de centro-esquerda, diz que vai tentar combinar a proteção aos direitos, às garantias, com um combate mais forte ao narcotráfico. Me parece que, nesse primeiro momento, ela vem fazendo um trabalho que é recebido de maneira positiva pela população. Mas é um caminho difícil de se colocar e é um meio do caminho bastante complexo de se percorrer. Isso, lembrando, né, o tema da segurança pública é uma questão para toda a América Latina. E o México se enquadra ainda nessa dimensão por ter essa proximidade com os Estados Unidos, pelo tráfico de drogas, né, atuar com os Estados Unidos e envolver muito dinheiro. Então, é uma questão que certamente vai ser colocada. Agora, Juliana, vale a pena acompanhar. Amanhã saem as primeiras pesquisas de como que a população observou a resposta dos narcotraficantes, né? Como a gente vem acompanhando ao longo do dia, a gente teve aeroportos atacados, carros queimados, a morte de mais de 20 militares mexicanos. Então, vale a pena acompanhar como que a Sheinbaum, como liderança do Estado mexicano, vai ser avaliada pela população, principalmente no que diz respeito a essa consequência violentíssima por parte dos grupos narcotraficantes, né? Agora, professor, é um caso que também nos fala muito sobre combate a organizações criminosas, ao narcotráfico. Esse também é um assunto onde o Brasil está inserido, né? Brasil que vai levar esse assunto, inclusive, para uma conversa com o próprio presidente Donald Trump. O senhor fala muito sobre esse vácuo de poder entre as gangues, né? Como é que isso vai acontecer a longo prazo, se de fato vai enfraquecer o narcotráfico e o que isso nos mostra sobre as nossas dificuldades também para combater as organizações criminosas? Olha, Juliana,
Acho que o ponto é essencial, né? Apesar de ter diferenças grandes entre o México e o Brasil, um ponto que me parece crucial para a gente debater é que a ideia de que a gente está tratando de um Estado paralelo, de uma área em que o Estado não atua, não é talvez a versão mais sofisticada. Acho que, como você bem coloca, essa ideia de um vácuo estatal se dá principalmente porque o Estado escolhe muitas vezes sair desses espaços. Então, quando a gente olha a grande questão do narcotráfico no México, e diria de grupos criminosos, inclusive no contexto brasileiro, é da relação muito próxima que esses grupos têm, muitas vezes, com agentes estatais. Né? Um dos casos mais problemáticos no México diz justamente sobre dimensões de corrupção, de como que grupos criminosos acabam muitas vezes aliciando forças policiais, de segurança e políticas. E aí, dentro desse contexto, não se trata de um grupo completamente separado do Estado, mas de um grupo que contamina e muitas vezes se apropria de forças estatais. Então, o desafio no combate à criminalidade, me parece, seja no México, seja no Brasil, seja em contextos latino-americanos, está justamente em atuar para reduzir a força desses grupos, retirada de armas, retirada de controles de espaços, mas também de conseguir retirar a influência desses grupos em grupos governamentais. No México, a corrupção é generalizada em diversos espaços e acho que muitas vezes essa semelhança se acopla também em espaços mais perto da gente no contexto brasileiro, né? Conversamos com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Branco. Professor, muito obrigada, viu, por nos atender. Até uma próxima. Um abraço, Juliana. Até a próxima. Tchau, tchau.